E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer a dramática sexta rodada do torneio de candidatos. Mais uma vez, a partida mais interessante da rodada saiu do tabuleiro do gênio indiano Praggnanandhaa contra o Abazov. Uma partida, inclusive, de difícil compreensão. Eu vou tentar traduzir alguns dos momentos mais interessantes dessa partida aqui nesse vídeo. Lembrando que ontem nós tivemos um empate entre Nepo e Caruana, tivemos também um empate entre Gukesh e Nakamura, e a derrota do Firuza pro Vidit. Inclusive o Vidit comentou na coletiva de imprensa que o Firuza tiltou. Entrou em tilt o jovem Alireza Firuza, que nesse momento tá na lanterna do torneio. Ele já ficou perdido na abertura contra o Vidit. Agora eu adianto, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à partida mais brilhante da rodada agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vinha Praggnanandhaa contra Abazov. E nessa peleia o Pragna mudou. Ele vinha jogando peão rei, mas não. Contra o Abazov ele botou um peão dama. Vamos ver o que ele tem preparado por aqui. Porque eles entram no gambito da dama. O Abazov joga essa linha de muito combate aqui no centro. E o Pragna vai jogar uma variante um pouco mais rara. Ele jogou B3. Aqui é um lance bem mais raro, tá? É muito mais normal tomar em C5, passar o bispo pro jogo e roque, mas vamos ver qual é a ideia do Praggnanandhaa. B3 não é um lance novo, mas muito menos jogado. Bom, nesse momento o Abazov tomou em D4, e D4 passou o bispo pro jogo para preparar o roque, e o Pragna jogou C5, aqui a gente já começa a ver que o Praggnanandhaa pode ter uma ideia de B4, ó lá, e jogar com esses 3 contra 2, talvez, a longo prazo, passar um peão aqui no flanco da dama e tentar jogar por esse lado mesmo. Mas não será Disneylândia, porque o Abazov, ele já tenta quebrar essa estrutura de peões e o Pragna tomou em B6. Rafael, isso aí pra mim já é. Isso aí não é uma capivarada. Por que o Pragna não joga B4? Aqui a gente começa a perceber, claro, a profundidade do conhecimento, né, de abertura desses jogadores. Porque esse lance não é bom. Porque olha o que acontece. Parece que essa posição é super sólida pras brancas, mas aqui tem problemas. As pretas conseguem desmantelar essa estrutura de peões com o lance cavalo E4. Olha que lance. Inclusive, o Abazov vai usar essa ideia na partida. Se tu tomar aqui, olha lá, o cavalo de F3 tá ameaçado, tu perde o peão de D4, C5 depois tá caindo, vai tudo por água abaixo. E se tu tentar segurar, tu já se coloca em problemas, ó. Vai tudo dando errado. Bispo B2, torre B8, tô começando a tomar agora aqui e depois tomar em C3. Não é uma boa troca pras brancas. E se tu tenta segurar, pá, E5, e as pretas conseguiram o que queriam, ó, quebrar o centro completamente. Aqui tu tá pior, ó lá. Caiu o centro, tá caindo F2, tu ainda tem 2 tempos pra fazer o roque, não tem mais como se salvar aqui. Vai dar problema. Claro, os 2 jogadores conheciam isso aqui, observem que o Pragna não gastou tanto tempo pra tomar o peãozinho de B6, agora ele jogou o lance B4, tem a manobra do cavalo para C5, que é uma das ideias do Praggnanandhaa aqui, e olha como o Abazov usa essa ideia que a gente acabou de ver, ele joga cavalo E4. Se tu trocar, F3 tá ameaçado e tá caindo o peão de D4. Claro que o Pragna estava preparado para isso, ele jogou cavalo A4, agora dama B8, e aqui ele segue o desenvolvimento. É bispo E2, rock and roll foi jogado, e olha o plano que o Abazov vai colocar. O Abazov jogando num altíssimo nível. Esse plano é muito interessante. Ele pressiona o peão de D4 e dá a casa de E7 pro cavalo. E a gente vai entender o que ele vai querer fazer logo mais. O Pragna seguiu desenvolvendo e cavalo E7. Com a ideia de cavalo F5, tu fica de olho no bispo, fica de olho em D4. E é uma posição muito interessante a forma também como tá jogando o Abazov. O Pragna, aqui ele saltou o cavalo para C5, botou o cavalo nesse posto avançado. E o Abazov vai pegar o bispo de casas claras, olha lá. Tomou em E2, só que o Pragna tem um argumento. Claro, o Abazov passou esse cavalo para F5, ele tá pressionando o centro, mas em contrapartida, olha lá um tema estratégico, o bispo tá muito trancado. Então o bispo de C8 é o drama na posição das pretas. É contra esse bispo que o Praggnanandhaa vai jogar. E outro tema que surge, estratégico, é que o Praggnanandhaa tem 2 peões contra 1 no flanco da dama. Então lá na frente, longo prazo, pode ser que esse flanco da dama, o Pragna consiga criar um peão passado por aqui. Essa é uma ideia bem longe, né? Vamos ver o que vai seguir. Bom, o Pragna que jogou o lance torre B1, sabe que ele já começa a botar em ação esse plano, jogar A4, jogar B5
e tentar passar um peão. Só que, claro, não vai ser fácil. O Abazov também vai ter as ideias dele. Ele jogou E5 nesse momento, rompendo pelo centro. Então, tem que tomar alguma medida contra isso. Tu não pode seguir fazendo o teu plano agora. O Pragna tomou em E5. O Abazov retomou. E aqui, torre D1 foi jogado. Observa essa posição. Ficou com o peão isolado, mas o Abazov tem uma ideia muito interessante. Se tu tomar aqui também não é tão bom, porque tá trazendo a dama pro centro. Eu tô quebrando a tua estrutura. Além de ameaçar o lance D4, a tua dama tá solta em E2. Então o Pragna não entrou nisso, ele jogou torre D1. Jogando contra o peão isolado. Só que olha a ideia do Abazov, ele jogou aqui o lance D4. É tática. Ele não deixou o Pragnananda fazer o plano ali no flanco da dama. E esse lance é muito atrativo porque se tu tomar em D4, tu tá perdendo o peão de H2. Essa é a ideia do Abazov. Aqui o Pragna jogou bispo G5, mantendo a atenção na posição. Mas se tu tomar de bispo, por exemplo, no final das contas, sempre cai esse peãozinho de H2. E claro, as pretas conseguem um certo contra-jogo. Bom, não entraram nisso, tá? O Pragna passou o bispo pra G5. E agora o Abazov jogou aqui o lance bispo D6. Claro, o bispo estava ameaçado, recolheu. E aqui o Pragna jogou G4. E é como eu falei, o Pragna é um guerreiro. Isso aqui é um lance, assim, é um grito de atacar terrível. É um grito de querer ser campeão do torneio de candidatos. Olha o lance que ele jogou. Ele quer tirar o cavalo daqui para que ele possa tomar esse peão de torre. Porque se ele não desviar o cavalo de F3, ele não perde o peão de H2, que é a ideia principal do Abazov. Só que o Abazov, mais uma vez, encontrou o lance fino. Ele jogou H6 e contra-atacou o bispo. Aqui tem muita tática envolvida. O Pragnananda, nesse momento, ele jogou um lance fino, que é o lance dama E4. Agora, calma lá. A primeira coisa é direta. Por que ele não tomou aqui? Porque a ideia do Abazov não é tomar o bispo. Ele quer tomar em F5. Olha que lance. E agora, se tu defender o teu bispo, tu perde a torre. E depois dessa troca, o tema todo é que tem bispo, toma C5 e olha lá. Tu não pode retomar, senão tu perde a torre. Então, é uma linha cheia de veneno. Olha os problemas que o Abazov colocou também nessa posição, hein? Ele jogou aqui o lance H6. E o Pragna jogou dama E4, que meio que soluciona todos os problemas. E entra também no caos, porque agora ele tá ameaçando tomar em F5, e essa casa tá defendida. Você sabe que ele também segura a torre em B1 contra aquelas linhas, né? Do bispo toma C5 e algumas variantes. E aqui o Abazov tomou em G5. O Pragna, claro, não vai ficar com pedra a menos. Tomou esse cavalo. E agora o Abazov acertou o lance fino. Torre A7 com a ideia de torre E7. A posição de uma complexidade sem fim. O Pragnananda aqui fez o que ele queria, que era tomar o peão de D4 sem desviar o cavalo da defesa do peão de H2. Mas o Abazov... Bom, as máquinas nesse momento dizem que o melhor lance é a torre E7, tá? Mas o lance que o Abazov jogou não tem como ser criticado, porque faz todo sentido dentro do que ele vinha fazendo. Ele jogou G4. Qual a ideia? Tirar o cavalo e tomar o peãozinho de H2. Falei, uma posição super complexa, é muito difícil de entender todos os detalhes. Tanto é que o Pragna que jogou cavalo G5. Rafael, mas por que o Pragna não tomou o peão? Porque volta o fantasma, olha lá, da torre caindo em B1. Então veja como faz sentido a forma como os dois jogadores estão jogando até aqui. O Pragna não entrou nisso, claro, não pode tomar isso aqui de jeito nenhum. Ele jogou cavalo G5 e o Abazov conseguiu, olha lá, tomar o peão de H2. Caiu o peão de D4, mas o Abazov conseguiu também tomar o peão de H2, que era a ideia dele junto, né, com esse tema do bispo nessa diagonal. Bom, o Pragna jogou rei G2. Aqui tem algumas ideias, né, de jogar o lance F6. Por isso o Pragnananda passou o cavalo para G5. Então tem os temas de mate chegando por ali. Tem a ideia também do torre H1. A coluna H tá aberta. E o Abazov jogou o melhor lance para as pretas, que é dama E5. Ele não pode permitir de jeito nenhum. Por exemplo, se tu só defender o bispo aqui, parece um lance natural, tu leva F6 e aqui tu tá perdido. Porque agora tu ameaça no mate. E quando tu defende, tu leva essa bomba, cavalo toma F7. Olha os problemas que tinha aqui. Toma, e aqui tu vai levar mate, não tem jeito, olha lá. É tudo forçado, é fim de jogo. Então, o Abazov, mais uma vez, no fio da navalha, ele jogou dama E5. Porque a ideia agora é que tu não tem tempo de fazer F6, porque eu tô trocando. E aqui o Pragnananda acertou um lance fino também. Ele não quer trocar as damas, porque o bispo volta pro jogo já se defendendo, olha lá. Qual a ideia do Pragna? Ele jogou torre D5. Porque depois da troca das damas, que foi jogado na partida, o Abazov precisa perder um tempo com o bispo de H2 que tá ameaçado. Então é de uma sutileza, mas sem fim. E aqui o Abazov comete um erro, ele joga bispo B8. De novo, é um erro sutil. E a gente vai entender já no próximo lance. Porque ele furou
é uma suposição, né? O Abazov, me parece que ele furou o lance F6. Por isso que ele jogou o bispo B8. Por quê? A ameaça agora das brancas é torre G5. Né? E tô tomando ali o peão de G7, rei H8, tá levando mate com torre H1. Então aqui, o Abazov, ele precisa jogar o lance bispo F4. Então vejam que ele entregou um tempo inteiro. Porque quando ele tirou o bispo daqui pra B8, ele já poderia ter botado o bispo em F4. Que inclusive era o lance da máquina. Porque a máquina já tava vendo que F6 ia chegar e ameaça de torre G5. Então já defende. O Abazov entregou um tempo inteiro. Isso é grave, hein? Nesse momento, a partida seguiu com o lance torre D1, o Pragna domina agora a coluna D, o Abazov segue jogando fino, ele jogou torre C7, que é o melhor lance. Por quê? Mas, Rafael, a torre de F8 ainda nem tá jogando. Não era muito melhor jogar um lance como esse, ativando essa torre? Mas aqui tu tem um problema, ó lá. Eu entro na 8ª fila, se rei F8 eu tô tomando em G7, desvio o rei e tu perde a torre, e se tu trocar aqui, tu tá perdendo o bispo. Então vejam que o Abazov, ele jogou torre C7, porque esse lance traz duas ideias. Ele não só já mantém uma defesa desse bispo em C8, que tem algumas linhas que vai ser um problema, como ele prepara também um contra-jogo, ativar a torre nesse flanco do rei. Olha lá, ele fica de olho ali no peãozinho de F6. O Pragna aqui jogou torre D4, ele fica meio que fazendo um raio-x no bispo solto na casa de F4, e o Abazov, olha lá, buscando o contra-jogo dele. Tá querendo tomar o peãozinho de F6 numa condição um pouco melhor, e o Pragna aqui, ele vai tentar quebrar o par de bispos das pretas. Claro, é uma posição complexa de par de cavalos contra par de bispos. O par de bispos normalmente ele joga mais e o Pragna quer quebrar esse par de bispos aqui do Abazov. O Abazov ele jogou G5, é um lance lógico. Ele fixa o bispo que tá mais ativo e agora o Pragna simplifica um pouco da posição. Ele quebra o par de bispos, troca um par de torres e entra nesse final extremamente complexo. Sabem que não tem como salvar o peãozinho de A6. Esse é um momento importante do jogo. Os dois estavam entrando no apuro do relógio. Lembra lá da abertura, a ideia de longo prazo do Praggnanandhaa de jogar com o 2 contra 1 no flanco da dama, aqui a gente tá vendo na prática. Ele tá executando na prática o plano fundamental, o plano raiz, né, que as brancas estavam preparando. O Abazov aqui teria que encontrar o lance torre D6 de contra-ataque, teria que focar contra a posição do rei das brancas, mas também, de novo, não dá pra criticar o lance que o Abazov jogou nessa posição com 6 minutos no relógio, que a torre toma F6. Esse é o lance mais natural. E aqui, além de tudo, surge um outro tema, que é o seguinte: o Pragna, ele toma em A6, e aqui o drama é que as pretas não podem trocar as torres. Se tu trocar as torres, tu tá perdido no final, porque as brancas têm 2 peões conectados e passados, e o rei das pretas tá muito distante. Então o bispo sozinho não vai conseguir segurar esses 2 peões andando. Isso é um drama na vida do Abazov nesse momento. O Abazov, olha o que ele fez. Ele recusou a troca das torres. E aqui o Praggnanandhaa jogou. É um lance, um dos lances mais bonitos do candidato até o momento, na minha opinião. Isso aqui é um lance brilhante. E sem fim, ele jogou cavalo D7. Por que esse lance é tão bonito? Porque a ideia estratégica das brancas é tentar trocar as torres. E é isso que o Pragna tá tentando fazer aqui. Porque ele ganha no final se ele trocar as torres. E o que ele fez? Tirou a casa de F6. Isso aqui passa despercebido. Esse lance, o cavalo F6 ainda é uma ameaça, porque tu tá preparando o cheque pra tomar o peão de G4. Mas principalmente, a ideia raiz é tirar a casa de F6 da torre. O Abazov, ele jogou rei G7, mas dá como um erro. Mas qualquer outro lance, ele já estaria pior aqui. Tá indo tudo por água abaixo. E o Pragna executou a ideia fina, estratégica, olha lá. Agora, não tem a casa de F6 porque o cavalo tirou e o Abazov se dá conta que ele não consegue não impedir a troca das torres. E se trocar as torres, tá ganho aqui de brancas. Por causa dos 2 peões passados distantes, o rei das pretas não consegue ajudar. Observem que o Abazov aqui ele jogou rei G6, mas ele também não pode trocar porque senão tá perdido. Olha essa posição. Eu vou avançar e tu não tem as casas necessárias aqui pro bispo segurar em A7. Tu não vai conseguir salvar esse negócio de jeito nenhum. Olha lá, essa tu não tem. Por isso que cavalo D7 é um lance muito brilhante. Tu também não tem bispo D6, porque o cavalo tá segurando aqui. Que casa tu vai trazer o bispo pra segurar o avanço em A7? Não tem como salvar. Cavalo D7 é uma coisa assim, reluzente de linda. O Abazov jogou rei G6. Agora o Pragna jogou A4, porque a torre continua trancada. Eu posso trocar as torres a hora que eu quiser. O Abazov tentou um lance desesperado G3. E agora o Pragna executou o plano dele. Ele troca as torres e dispara o peão distante lá no flanco da dama. O Abazov agora tomou em F2, mas depois de A6 nessa posição, o Abazov abandonou
essa partida completamente impressionante. Só que é de uma genialidade sem fim o que aconteceu nessa partida. Olha essa... Rafael, mas por que abandonou? Se aqui ainda tem o lance bispo E3 pra segurar o avanço. Mas tu leva cavalo C5. De novo, o cavalo em D7 no lugar certo na hora certa, olha lá. Tu bloqueou aqui e vou jogar A7 e A8. Não tenho o que fazer. Pragnananda, terrível. E tá no ar a precisão desta peleia completamente insana. O Pragna jogou como uma máquina, 95.2. O Abazov 90%. Claro, teve um apuro de tempo, uma partida assim muito tensa. E aqui um erro no relatório, na realidade, marca como uma chance perdida pro Pragna, o bispo G5, que não pode ser. Porque esse lance dá ponto 4 de vantagem pras brancas. A máquina preferia tomar o peão de D4, mas isso aqui dá ponto 5. Então uma diferença muito pequena pra marcar assim um erro tão grave, né? Agora, fica de olho nos resultados, olha lá. O Gukesh lidera o torneio empatado com o Nepo, os dois com 4 pontos. E logo abaixo vem Caruana e Pragnananda, meio ponto apenas atrás do Gukesh e do Nepo. Esses 4 jogadores aí, já vamos passando agora, entrando na metade do torneio, são aqueles jogadores no momento mais cotados pro título do candidato. O Vidit vem logo abaixo ali, um ponto atrás dos líderes, né? Então do Nepo e do Gukesh, ele tá um ponto atrás, ganhou ontem do Firuza, e aqui a parte de baixo da tabela, Nakamura vem com 3 também, Abazov e Firuza com 1,5 ponto. Seguimos de olho nos candidatos. Se tu gostou da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.